Olá, queridas, graça e paz. Obrigada por você estar conosco via live, neste culto de mulheres. Que o Senhor Jesus abençoe a todas e fale ao seu coração. O nosso tema será: Mulher, você tem valor. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra, a Bíblia, em Lucas 21, de 1 a 3. Lucas 21, de 1 a 3. Eu vou ler na versão viva, mas você leia na versão que você tiver. Quando Jesus estava no templo, observava os ricos colocarem suas ofertas na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre deu somente 2 moedinhas de cobre. Diante disso, Jesus disse: Eu afirmo a vocês, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Então, queridas, o que eu tenho para falar para vocês? Deus vê algo que os homens não veem. Ele vê o nosso coração. Os homens, as pessoas ao nosso redor, eles nos julgam segundo a aparência, a nossa classe social, nossa profissão e tantas outras coisas. As mulheres muitas vezes se sentem cansadas nessa caminhada e ao mesmo tempo sem noção do valor que a gente tem. Observe o texto. A viúva pobre deu tudo ao Senhor, tudo que ela tinha de melhor, tudo que ela tinha de valor, ela deu para o Senhor. Enquanto os poderosos mostravam a sua riqueza, ela dava o que ela tinha no seu coração, o que ela tinha de mais precioso. Jesus observa tudo hoje. Ele observa tudo que nós fazemos. E o Senhor espera de nós um coração íntegro. O que diferenciou aquela mulher, a viúva, foi a motivação do seu coração. Eu encorajo você, mulher, que se dedique a dar o melhor de vocês ao Senhor, a seguir este caminho, servindo ao Senhor com o seu melhor, mesmo que você seja observada, julgada por pessoas ao seu redor, você continue olhando para o Senhor, para o sobrenatural do Senhor. Ore, jejue, leia a Bíblia, busque a presença do Espírito Santo e deixe Ele encher a sua vida. Deixe Ele falar com você. Reconheça o Senhor em todos os momentos da sua vida, nos bons e nos maus. E em tudo dê glória. Agradeça ao Senhor. Então, queridas, vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço pelas nossas irmãs que estão comigo neste momento, neste culto live, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada uma, que possamos nesta caminhada olhar para Ti e em tudo que fizermos seja para Te engrandecer e Te honrar, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, tudo que for feito nesta noite, os cânticos, a palavra, que o Senhor esteja dirigindo tudo e derramando a Tua presença gloriosa sobre cada uma de nós, Senhor, sobre os nossos lares, Senhor. Eu te agradeço e te louvo, porque Tu és um Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar
dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, você tem um valor. Você tem um valor, você tem um valor. Graça e paz, irmãs. Que saudade de vocês. E eu queria fazer essa canção em meio à pandemia que nós estamos tendo, né? Esse isolamento social. Esse momento que nós estamos vivendo, a gente só tem que agradecer a Deus, um momento de gratidão pelo tudo que tem feito, pelo tudo que Ele vai fazer e pelo livramento que Ele tem feito por nós. E eu espero que neste momento você possa agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele vai cuidar de nós, Ele vai continuar conosco, independente das circunstâncias. Amém? Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Momento de oração, minhas amadas, oração pelo nosso lar, pelas nossas famílias, amém?
Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa hora buscamos, Senhor, a Tua face, Pai. Queremos, Senhor, primeiramente te agradecer pelo dom da vida, Pai querido e Pai amado. E te pedir, Senhor, que pelas famílias, Senhor, pela minha família, pela família, Senhor, de todos aqueles, Senhor, que estão buscando a Ti, Pai. Vá de encontro a todos os familiares, Pai, que nessa hora necessita, Senhor, da Tua misericórdia, do Teu amor, Pai santo e Pai amado. Senhor, que haja libertação, Senhor, onde tiver que ter libertação, Pai. Que haja união, Senhor, onde tiver ali, Senhor, a falta de união, Pai. Vai colocando, Senhor, tudo aquilo, Senhor, do melhor em todos os lares, Pai querido e Pai amado. Entregamos, Senhor, as nossas famílias, Senhor, nas Tuas mãos, porque o Senhor é o melhor cuidador, Pai santo e Pai amado. Sabendo que estando nas Tuas mãos, Senhor, o melhor há de acontecer, Pai querido. Mas, Senhor, vá de encontro, Pai, a cada vida, a cada lar, Senhor, a cada família, Pai. A cada lar, Senhor, que está sendo desestruturado, Senhor, por causa dessa epidemia, Senhor. Vá, Senhor, a cada lar, Senhor, suprindo a necessidade de cada um, Senhor, tanto material como espiritual, Senhor. Cuida, Senhor, da família, Senhor, que é um bem maior, Senhor, que é um presente Teu, Senhor. E quando ganhamos um presente, temos que cuidar, Senhor, temos que zelar. Por isso entregamos, Senhor, nas Tuas mãos nesta hora, Senhor, toda a família, Pai. Haja cura, haja libertação, haja renovo, Pai, em todos os lares, Pai querido e Pai amado. Obrigado, Senhor, pela minha família, Senhor. Obrigado, Senhor, pela família, Senhor, da igreja, Pai querido e Pai amado. Visita cada um, Senhor. Visita cada um, Senhor, dos Teus membros, dos Teus filhos, Senhor. Visita a família, Senhor. Dá renovo, renova a fé, Pai querido e Pai amado. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós entregamos, Pai, porque cremos, Pai. Nós cremos num Deus, Senhor, que é poderoso, Senhor, que tudo pode, meu Pai. Então guarda, Senhor, nossas famílias embaixo das Tuas asas, Pai querido e Pai amado. Oh, Deus, obrigada, meu Deus. Te agradeço desde já, Senhor, sabendo da vitória, porque nossas famílias estão nas Tuas mãos, Pai. Obrigada, meu Deus. Que assim seja, graças a Deus. Amém, amadas. Paz do Senhor. Eu quero ler aqui uma palavra do Senhor que está no livro de Mateus 22. Eu queria ler só 4 versos, tá? Mateus 22, 17. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostra-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eu queria aqui falar um pouquinho da oferta e do dízimo. E esse texto me chamou a atenção, né? Eu me lembrei dele e pensei: Senhor, traz-nos para nós em relação à oferta e os dízimos. Então vamos colocar aqui. Esses 4 versículos tá falando uma conversa entre Jesus e os fariseus, que perguntaram se era lícito pagar o imposto a César, né? Eles queriam saber se era correto e perguntaram a opinião do Senhor. Então, o versículo 21 é a resposta que o Senhor fala: deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Né? Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque aqui a gente vê 2 responsabilidades. A responsabilidade na terra, no mundo, né? Se a gente for ver em questão de valor, e a responsabilidade com Deus, que é a parte espiritual. Isso que me chamou a atenção.
Por quê? A parte com Deus é a parte do espírito, da gratidão, da generosidade, né? Deem a Deus o que é de Deus, né? O que o Senhor quer, o que o Senhor estava se importando aqui é com a oferta de gratidão, né? O respeito, a honra de se voltar ao Senhor e entregar ao Senhor, né? O que Ele merece, né? A honra devida, o respeito devido. Então, esses versículos me chamaram a atenção e também a parte de que é de César, a parte que é para dar de César, né? Que é a parte da terra. Nós também temos a responsabilidade, e essa responsabilidade vinda de Deus, né? A parte que fala na conversa que eles têm, o fariseu tem com Jesus, e ele fala: me traga um denário equivale a uma moeda de prata, uma moeda de prata que equivalia a um salário de um trabalhador. E o que Jesus respondeu? É correto, dê a César o que é de César, né? Então realmente nós temos as nossas responsabilidades aqui também. Então isso o Senhor deu pra gente tá honrando este compromisso, né? Então eu queria deixar aqui esses versículos para que nós possamos entregar o nosso melhor para o Senhor, fazer a parte, né, de entregar, de pagar o nosso compromisso, que no caso, nosso compromisso com a igreja, né, com as coisas de Deus, né? Então a igreja tem que pagar também as responsabilidades. Então o que a gente pode fazer? Trazer a nossa oferta, trazer o nosso dízimo, que é essa responsabilidade vinda de Deus. E isso nós vamos estar também devolvendo ao Senhor, né? O respeito merecendo, retribuindo ao Senhor o que Ele faz por nós, o que Ele fez por nós, tudo que Ele nos dá, tudo que Ele nos direciona, né? Com gratidão, com generosidade, né? É isso que eu queria deixar para vocês, porque eu falei: Deus, então eu quero entregar essa parte, né? A parte que me é cabível, os meus compromissos, né? Como que eu posso falar? Com meus compromissos de honrar os meus pagamentos, né? E também com o Senhor, que isso agrada ao Senhor. Por quê? Porque eu tô devolvendo o que é do Senhor também, né? De uma forma que o Senhor me deu, que não deixa faltar, né? Não deixa o Senhor prover na minha casa, prover no meu emprego. E isso eu quero dar ao Senhor, isso a mim. Que nós tenhamos esse compromisso, então, né, de fazer essa separação, essas responsabilidades, de entregar o que for para entregar de César, que no caso, o pagamento, que a gente pode falar, o pagamento aqui na terra, né, os nossos compromissos de fazer esses pagamentos, né, e entregar a Deus o nosso melhor, né, entregar a Deus o que é de Deus. Né? O que é hoje, o que você tem que entregar ao Senhor? Porque o Senhor não está preocupado com valores, não está preocupado com quantia, mas sim o nosso coração, o nosso melhor a Ele, né? Então que nós possamos entregar, né? Então eu quero orar e pedir para o Senhor nos abençoar e fazer com que a gente tenha esse coração grato, né? Sincero e ao mesmo tempo esse coração comprometido em dar, em devolver a Ele, né? Tudo para honrar a primeira responsabilidade. Amém? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero abençoar, pedir que o Senhor venha que o Senhor não deixe faltar para nós, que nós venhamos entregar com o nosso coração grato, né, em pagar as nossas responsabilidades aqui na terra, que o Senhor dá condição da gente honrar com os nossos compromissos, né, e entregar a Ele o nosso melhor, retribuir a Ele essa gratidão de não nos deixar faltar nada, que nós possamos entregar e consagrar ao Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo toda aquela que dá com coração grato, com generosidade, seja qual for a parte, mas que seja voltado totalmente do nosso coração, entregando para o Senhor, e que Ele possa abençoar e prover, porque Ele é esse Deus que provê
todas as coisas, que nós possamos entregar, confiar e descansar, ainda nessa crise que nós passamos com essa pandemia. Como fazer isso? Como entregar as nossas responsabilidades, né? Como honrar com esses compromissos, e elas vêm do Senhor. Somente o Senhor pode dar essa condição de honrar com as nossas responsabilidades, de entregar a nossa oferta, de entregar o nosso melhor, de entregar na casa de Deus o que é de Deus, né? Que também é essa parte, e Ele que pode fazer com que a gente entregue a Ele, com que a gente tenha para entregar, e que quando nós tivermos essa parte, que nós possamos entregar com o coração grato, que não nos falte essa provisão e que não nos falte essa gratidão de tornar a Ele a honra e a glória do que Ele faz por nós, em nome de Jesus. A Ele seja a honra, seja a glória e seja o louvor, que nós possamos ser gratos e possamos honrar com as nossas responsabilidades e entregar também a honra devida e merecida ao Senhor. Amém. Graça e paz, queridas, tudo bem? Deus abençoe vocês. Nós estamos hoje no culto abençoado, culto de mulheres, matando a saudade que nós estamos, no novo formato, mas acreditando que sentindo a mesma presença de Deus que sempre sentimos. Então, um tema muito importante a Cris escolheu, inspirada pelo Espírito Santo, e hoje nós vamos falar a respeito disso, né? O tema, a mulher valorosa. A mulher tem valor. Mulher, você tem valor. E eu vou conversar com você a respeito disso. Mulher, você tem valor. Então vamos lá. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Eu te peço, Senhor, nesse momento me capacite, Senhor Deus. Que não seja, Senhor Deus, as minhas palavras, mas que venha, Senhor Deus, de inspiração pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Capacita-me nesse momento, Pai, a dizer, Senhor Deus, somente aquilo que o Senhor colocar em meu coração, aquilo que venha de Ti, Pai. Perdoa, Senhor Deus, as minhas falhas, e muitas, Senhor Deus. Mas esse momento, Pai, é para a Sua honra e glória, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então, para começar, eu quero que vocês pensem comigo. Valorosa, valorosa, Pensem aí comigo. Difícil, né? Quais são os seus valores? O que te faz uma mulher valorosa? O que te leva a ser uma mulher valorosa? O que te impede de ser uma mulher valorosa? O que te afasta dos valores de Deus na sua vida? Vamos refletir um pouquinho hoje. Então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, como de costume, lá em Romanos. Nós vamos abrir a Bíblia em Romanos 8, versículo 18. Ixi, mas o tema não é bom. O título assusta. Sim, o título assusta. Chama-se assim, o título na minha Bíblia: O sofrimento e a glória futura. Eu vou lendo para vocês. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos no presente não devem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A própria natureza criada, aguardada, com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Esses filhos de Deus somos nós. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos,
a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos, graças a Deus. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que não está vendo, ou por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. No mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. Somos mais que vencedores, diz o título aqui a partir do 28, que fala assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Até aqui. Daí eu vou pedir só para você ir lá no 31 desse mesmo capítulo, que diz assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por enquanto, vamos guardar isso. Comecei perguntando: valorosa? Eu valorosa? Nós estamos vivendo um tempo atípico. Nem eu nem você nunca passamos por uma pandemia. Todos estão se reinventando. Então a gente vê as escolas se reinventando, as igrejas se reinventando, as famílias se reinventando, os hospitais se reinventando para atender mais pessoas. Todos nós estamos vivendo o novo a cada dia. Daí eu posso perguntar para você, mas como ser valorosa nesse período? Como ser valorosa em tempo de pandemia? Como ser valorosa em tempo de coronavírus? Como ser valorosa a vida inteira com Deus? Porque a gente não está falando de 2020, mas de uma vida inteira. Então aqui, quanto tempo a Bíblia foi escrita? Há quanto tempo a gente segue a palavra de Deus? A gente percebe o seguinte: naquela época, naquele período, já se falavam de sofrimento, de natureza e de todas essas dores que vivemos. Nada disso é novidade para Deus. É novidade para mim, para você, mas para Deus não. E hoje eu quero te encorajar, minha querida, e eu quero me encorajar a me tornar uma mulher valorosa. Quando a Cris fez o convite, eu falei: Senhor, o que nós vamos falar? Daí ela falou sobre o tema, depois me ligou e falou assim: você escolheu o tema? Eu pensei, e Deus tem uma ligação muito íntima assim entre eu e a Cris, que parece que uma pensa, a outra fala e vai encaixando. E eu falei: Cris, é esse o tema. Mas se tornou tão difícil, porque quando eu comecei a estudar, o valorosa cai tanto em virtuosa, e a gente já ouviu falar muito da mulher virtuosa, e temos que estudar e nos reciclar cada dia, para cada dia sermos mais virtuosas. Mas o Senhor colocava no meu coração que não era aquilo que Ele queria falar, que não era aquilo que Ele queria nos levar, que era do valorosa. Daí o que tem valor? O que é uma coisa valorosa? Eu posso dizer para você que valorosa pode ser uma joia. Eu tenho uma joia e essa joia custa milhares. É uma joia de valor. Mas talvez eu tenha uma joia que veio dentro de um doce, daquelas que tinha antigamente, que hoje em dia nem é politicamente correto, colocar mais, é tanta coisa. E aquela joia de plástico, mas que foi me dada com tanto carinho. Isso também talvez tenha um valor maior do que os milhares que custa aquela outra joia caríssima. Então, nem sempre o que você pensa que tem valor a todos. Mas eu e você hoje vamos nos tornar valorosas, principalmente a Deus. Mas eu quero também te convidar a ser valorosa dentro da sua casa. Então vamos estudar juntos, vamos ouvir juntos o que Deus tem para nós. Com esse tema na cabeça. Valorosa, pensa lá. O
que nós temos feito em todo esse período, né? Dentro das nossas casas, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu gosto de usar aquilo que eu vivi, né? Então, o Luiz está tendo aula, então ele passa a maior parte do dia tendo aula, eu tenho que auxiliá-lo durante o dia. Ele fica perdido, eu mais ainda, e nós estamos vivendo o dia, quando percebo já é noite. E posso afirmar que na sua casa está assim também, se você tem filhos. Outra coisa, a ida ao supermercado não está como antes. Então, os mantimentos vão se acabando. As finanças não estão como antes. Muito pelo contrário, estamos vivendo uma crise financeira mundial. Então, nós também temos que nos reinventar nisso. Então, enquanto mães, nós viramos educadoras, daí nós viramos a que organiza a casa, que organiza as finanças, que faz lá o rodízio do que será pago, o que não será, o que será agora, o que será dia 20, aquilo que você vai orar mais. Daí, quando eu falo da despensa, você tem que ir lá e pensar, puxa, acabou o pão, vou fazer um pão. Mas vou fazer um pão como? Ai, meu Deus, eu vou fazer o pão, mas tem um ovo só. Faz o pão com um ovo só, irmã. Hoje eu brinquei à tarde, fiz um pão e mandei um pedaço para minha tia e ela falou assim, nossa, você tem que me dar receita. Eu falei, não tem receita não. Ela, como não tem receita? Eu falei, não tem receita porque na receita mandava ter 3 ovos, mas não tava os 3 ovos na geladeira, eu fiz com um ovo só. Ela, mas deu certo. Eu falei, deu. E eu vou seguir esse exemplo de um ovo só pra gente fazer multiplicar as coisas dentro da nossa casa. E não é só multiplicar o pão, fazer o pão crescer e tacar um fermento, uma farinha e misturar. Eu quero que a gente use talvez esse único ingrediente que tem, que talvez seja a nossa esperança, para você fazer toda a liga da massa do seu lar, para que você possa reunir a sua casa em paz, para que você possa, através disso, ser a transformadora do que é luta, do que é problema, do que é uma situação desagradável que muitos estão vivendo. Quantas famílias vivendo luto? Talvez você que está me ouvindo agora está chorando o luto, como eu chorei esses dias. Tantas preocupações, tantos problemas que só Deus sabe o nosso coração e o tamanho da dificuldade que tem sido passar esses dias, mas que a gente seja esse elo, que seja a liga da massa, que transforma toda e qualquer situação em bênção, não porque eu ou você é boa, ou porque nós temos só valor, mas porque Deus é aquele que nos escolheu. Cheguei no ponto. Você não foi achada, você não caiu de paraquedas no coração de Deus. Você veio até Deus porque você foi escolhida. Então, antes que você pense, valorosa eu, saiba que você foi escolhida. E para minha dúvida e para sua dúvida, eu vou ter uma resposta agora. Mas eu não tenho capacidade. Tem sim. Então, pode parar com esses pontos de interrogação na sua cabeça. Porque Deus, Ele escolhe até aqueles que não se julgam capacitados. E eu vou mostrar para você aonde. Escuta aqui, eu tô com várias anotações aqui. E se eu virar um pouco do lado ou do outro, não se assustem. Segura a labirintite aí, que eu tô quietinha, mas eu vou virar de um lado e do outro. Eu vou pedir para que você pense comigo. Será que Deus me capacita? Como que Ele me capacita? A que ponto Ele me capacita? Eu vou ler para você a que ponto. Em João 15,16 diz assim: vocês não me escolheram. Não sou eu que estou falando, gente. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Frutos que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a você o que pedirem em meu nome. Peça. Peça. Jeremias 1,5 diz assim: antes do seu nascimento, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, que também era uma mulher virtuosa, uma mulher de muito valor, eu o escolhi. Quem é esse eu, Michele? Não. Eu, Senhor, o escolhi. E separei para que você
fosse um profeta para as nações. Esse você, não estou falando eu, mas eu e você somos profetas das nações. Nós não fomos separados só para chorar, para minimizar a nossa vida, ou para dizer que nós não conseguimos. Ah, mas eu sou fraco, eu estou fraco, eu não consigo. Você consegue. Eu vou dar o exemplo de algumas mulheres e a que mais me impacta, eu vou falar da Maria. A que mais me impacta. E peço licença para vocês para falar de algumas mulheres. E vou afirmar uma coisa. Se a gente estivesse escrevendo a Bíblia até os dias atuais, muitas de nós temos testemunhos imensos para contar também e serem escritos e serem usados daqui no futuro. Então nós falamos de mulheres que viveram no passado, movidas por Deus, pelo temor a Deus, mas nós temos que continuar essa história. Então eu vou falar da Maria. Quem foi Maria? Maria era uma mulher simples, uma mulher jovem, como eu e você. A diferença dela é que ela foi agraciada, ela foi escolhida para no seu ventre carregar Jesus Cristo. Ponto. Mas como foi para Maria? Como foi esse impacto? A primeira coisa, ela foi o quê? Ela foi modesta, ela foi humilde, ela foi simples. Ela teve a humildade de falar assim, eu? Daí eu pergunto, valorosa eu? Será que ela perguntou? Eu? Como? Né? Mas ela foi obediente mesmo, talvez, com tantas dúvidas. Ela era uma pensadora. Primeiro, porque ela falou assim, eu recebo, eu obedeço, que cumpra-se a palavra, que cumpra-se a promessa. Mas ela era uma mulher sábia. Ela era uma mulher sábia. Porque ela podia ter usado os artifícios que a gente escuta muito hoje em dia, ostentação. E virar e falar assim, fui escolhida por Deus, sou top. Não. Dentro de uma humildade vinda de Deus, ela aceitou uma missão que talvez seja a mais importante de todas. E ela se calou e com humildade, perseverança e obediência, ela aceitou. Ela sabia tudo que ela poderia passar. Ela era noiva, gente, numa época que era tudo muito mais ríspido e rígido do que hoje, e ela aceitou. E ela se tornou a mãe de Jesus. Quando ela recebeu o convite lá o anúncio lá em Lucas 1:38, diz assim, a resposta dela: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Amém. Ela creu. Então, se hoje a gente diz para você, creia, faça como Maria. Amém. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. E ali aconteceu. E ela seguiu e viveu muitas provações. Muitas provações. Mas nenhuma dessas provações se tornaram maiores que o Deus que ela servia. Nenhuma delas. Eu acho que a mais difícil das provações que Maria viveu foi ver o seu filho, o Filho de Deus, morto. Mas ela teve o privilégio de saber que ele ressuscitou e viveu ali aquele momento de Pentecoste também. Né? Então, por que eu quero te encorajar? Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples, mas nós temos que ser valorosas. E para que a gente seja valorosa, primeiro a gente tem que ter coragem. Coragem, talvez, de assumir e falar assim, poxa, eu estou fraca até agora, mas eu não serei mais fraca. Eu me tornei frágil até agora, mas eu não serei mais frágil. Porque a palavra do Senhor fala que quando nós não sabemos como orar, aqui no versículo 22 que eu acabei de ler, o nosso coração, nós como criação, a gente geme. E esses gemidos como gemidos inexprimíveis, como foi pregado esses dias também, o pastor Carlos falou sobre isso. E o Espírito Santo, ele intercede por nós de uma maneira que a oração sai perfeita. Ele sonda o nosso coração, ele sabe a nossa dificuldade, ele sabe da nossa fraqueza. Mas quanto mais nós nos colocarmos na sua presença, mais valor nós teremos perante o Pai. E o que nós temos que buscar hoje? Nós temos que buscar ser melhores em Deus, não na esperança.
nem por esperança, porque nós não fomos salvos na esperança. Porque nós fomos salvos, na esperança e não por esperança. Eu vou viver por esperança. Não, eu vou viver na esperança, na certeza de que Deus está comigo e de que Ele fará grandes coisas, não porque nós somos merecedores, mas porque Ele é grande e Ele pode. Voltando a falar, daí nós temos Ruth, temos Priscila. Eu li sobre Priscila essa semana. Coisa linda, Priscila. Ela podia esperar para vários homens de Deus, os pastores virem ensinar o povo, mas ela falou assim, não, vou começar agora. Começou a ensinar sobre as coisas de Deus. Então permitam que Deus use você com criatividade. Criatividade dentro do seu lar, como essas mulheres tiveram de vencer cada dia e de lutar cada dia. Olha Ruth, Lídia e tantas outras, Miriam, né? A gente vai falar de Dorcas e tantas outras mulheres, mas eu quero falar hoje para você Raquel, para você Cris, para você Helena, para você Fátima, para você Alessandra, para você Michele, para você Otávia, para você que está ouvindo. Hoje é tempo de vivermos a vida preparada e separada de Deus por nós, porque aqui é clara a conclusão final, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é o vírus, não é a doença, não é a opressão, não são os governantes, muito pelo contrário, a nossa obrigação é interceder e orar ao invés de murmurar e reclamar. Nós temos que encontrar meios para que o fim seja glorificado. Vocês estão entendendo o que Deus tem para nós nessa noite? É tempo de nós levantarmos as nossas cabeças. Não para dizermos que, opa, eu sou boa, não, mas com toda a humildade de servo, cheia do fruto do Espírito, e falar, Senhor, eis-me aqui, que a partir desse momento eu seja diferente. Se algo em mim não te agrada, diminui o meu valor, a sua presença, modifica. Aproveita esse tempo, minha querida. Aproveita esse tempo para você orar mais, para você buscar mais, para você interceder mais. Mas não dá tempo. Muitas pessoas estão achando, né, que a gente está na quarentena, mas está de férias. Mas para a mulherada o negócio não para, né? Porque a gente arruma a casa e cuida dos filhos, como eu falei, tem aula, tem isso, tem aquilo, quando vai ver já é de noite. Mas é momento da gente se unir em oração. É momento da gente mudar essa história. 2020 não pode continuar do jeito que está. Isso depende de nós. Os planos de Deus são ainda maiores. Aqui no versículo 28, que muito talvez assuste a cada uma de nós, diz assim, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, a fim de beneficiar todos os que Ele ama, dos que foram chamados conforme o seu plano. O que isso significa? Que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam e foram chamados por Deus. Todas as coisas. Por mais que está doendo, por mais que está difícil, por mais que está terrível, até isso faz parte do seu crescimento espiritual. Até isso faz parte da sua evolução como homem e mulher de Deus. A gente fala que é um culto de mulheres, mas vamos acreditar que famílias estão sendo ministradas, como eu quero com a minha família estar sendo ministrada. E a palavra de Deus é muito importante nesse momento. Nós temos que tomar cuidado com o que entra pelos nossos ouvidos. Tudo que entra e não pelo que está saindo. Nós estamos recebendo enxurradas de informações e estamos guardando elas em nosso coração. E eu convido você nessa noite a filtrar todas essas coisas e permitir somente que aquilo do Espírito Santo venha entrar no seu coração e que os frutos sejam frutos do Espírito Santo e não frutos de temor, de depressão, de desespero, de rancor, de medo. Que tudo isso seja transformado em frutos do Espírito Santo, para que a gente possa receber o novo de Deus. É tempo sim da gente se cuidar e seguir todos os padrões de orientação, mas é tempo da gente usar também nossas armas espirituais e aproveitar esse tempo que ninguém entende por que estamos passando, por que todos estão acometidos de tanta dor, tanto sofrimento, tantas situações. Nós temos que aproveitar esse tempo para nos entregar às mãos do Senhor, para orar, para interceder, para nos colocarmos como filhos.
filhos, servos, aquele que alcança a mudança, aquele que deseja a mudança, porque nós temos a plena certeza, a esperança de que Deus está conosco e fazendo por nós. Sabe por quê, queridos? Porque está escrito aqui, ó, no mesmo capítulo, capítulo de Romanos 8, no 32, diz assim, para que a gente não tema, não duvide do que Deus pode fazer na nossa vida. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas. Todas as demais coisas serão nos entregues através do que? Da oração, da obediência, da humildade, enquanto nós nos colocarmos como filhos, como servos na mão do Senhor. Nós devemos sim lutarmos, orarmos, declararmos para que a gente se levante e seja assim pessoas valorosas na mão do Senhor, usadas na mão do Senhor. Sabe por quê? Por mais que você se sinta, mas eu não consigo, mas e agora? Eu digo que você foi escolhido de Deus. Entre tantas outras pessoas, você foi escolhido e separado por Deus. Mas eu não tenho condição, eu não estou capacitado a isso. Você foi escolhido e Deus capacita os seus escolhidos, assim como vai capacitar a sua vida. Sabe por quê? Lá em Filipenses 1,6 diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em sua vida é o próprio Cristo. E Ele vai completar a boa obra em sua vida. Ele vai transformar tudo aquilo que a gente acha que é inferioridade, que a gente não consegue, que a gente não é capaz, que a gente tem errado. Deus vai transformar tudo isso em mudança para a minha vida e para a sua, pelo nome de Jesus Cristo. Transformando aquilo que era derrota em vitória. Não é fácil. Nada disso é fácil. Os dias não têm sido fáceis, mas o Senhor tem nos capacitado a viver a cada dia e vencer a cada dia. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus capacitou cada um de nós a viver o melhor de Deus nessa terra. Que a gente se levante não usando armas físicas. Eu vou usar uma arma que atira. Não é isso que nós temos que usar. Nós temos que usar as armas separadas, aquelas armas da milícia, aquelas armas separadas lá, poderosas em guerra, que são o quê? São as nossas orações. Porque existe luta que a gente não tem que lutar dessa maneira. A nossa função, enquanto homens e mulheres de Deus hoje, é nos apresentarmos a Deus como servos honrados. É nos colocarmos a Deus lá, como Maria disse, no momento em que ela foi chamada. Senhor, que aconteça comigo conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus. Que isso seja para a nossa vitória. Em nome de Jesus Cristo. Porque através da nossa oração, do nosso se levantar, do nosso dizer para nós mesmos, muitas vezes, sai desse edredom e vai para a guerra, traz mudança para o seu lar, edifica a tua casa, ora mais, se mantenha em espírito, ao invés de ficar se entregando e reclamando. Vamos lutar, sabe por quê? Porque você é valorosa sim. Que essa dúvida, valorosa eu, saia do seu coração e que hoje entre, eu sou valorosa sim. Eu imagino como os homens se sentiram lá, os discípulos, lá em Marcos, quando diz, Jesus virou para eles e disse assim, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Como será que eles se sentiram? Uau, somos todos pescadores? Eles falaram, poxa, e agora? Eles obedeceram e Deus capacitou cada um deles a seguir os planos de Deus na vida deles. E assim, queridas, que Deus cumpra os planos dele em nossa vida. Que a gente não permita que venhamos esmurecer ou venhamos nos sentir derrotados, mas que o Senhor venha trazer vinho novo para as nossas vidas. Sede da palavra, sede, Senhor Deus, sede do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Que a mudança venha acontecer e venha acontecer a partir de nós. Que a gente passe a olhar as coisas com esperança, mas aquela esperança certa, assim como nós temos a certeza da vinda de Cristo, nós temos que crer com certeza de que Ele está zelando por nós, cuidando, separando cada um de nós e transformando tudo aquilo que era para nossa derrota em vitória, porque sabemos que todas as coisas, todas elas, são para o nosso benefício, são para beneficiar todos aqueles que o amam. Foram separados
conforme o plano de Deus. Chamados conforme o seu plano. E eu digo para a gente não esquecer, se Deus é por nós, quem será contra nós? E você tem valor sim. E a partir de agora é esse valor que vai entrar em ação na minha e na sua vida. Seja abençoado, queridos, em nome de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo venha falar ao seu coração nessa noite e ao meu coração, trazendo revelação daquilo que Ele tem para nós. Porque você sabe a área que tem que ser mudada na sua vida, assim como eu sei a área que tem que ser mudada na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amo vocês, queridos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, minhas irmãs queridas, graça e paz do Senhor Jesus. Depois de uma palavra abençoada que nós acabamos de ouvir através da nossa irmã Michele, que é sempre um prazer ouvir. Deus usa muito essa minha querida irmã, onde nós pudemos aprender da parte do Senhor sobre não somente ser uma mulher valorosa, mas poderíamos dizer até homens e mulheres valorosos. Mas especificamente hoje, que é um culto destinado às mulheres, nós pudemos ver a importância de ser uma mulher valorosa, uma mulher escolhida pelo Senhor. E eu tenho certeza que todas vocês são escolhidas do Senhor. Ele escolheu cada uma de vocês a dedo, eu poderia dizer, mostrando todo o amor que Deus tem pela nossa vida, pela vida de vocês. Vocês são mulheres valorosas que foram escolhidas pelo amor grandioso do nosso Deus para um propósito, como foi pregado nessa noite. O propósito de Deus. Eu tenho certeza que o nosso grande Deus tem um propósito maravilhoso para cada uma de vocês, como mães, como esposas. Eu sei que o Senhor Deus escolheu vocês, cada uma de vocês, com um propósito divino maravilhoso. E eu espero que o Espírito Santo de Deus traga revelação a vocês dessa palavra maravilhosa que nós ouvimos, para que vocês possam frutificar, fortalecer as suas famílias, saber que o propósito de Deus é algo tremendo na vida de cada uma de vocês, como mãe, como esposa. Nunca se esqueçam disso. Em tempos tão difíceis, mas que nós estamos vivendo, mas é importante nós nos lembrarmos, erguermos as nossas cabeças e olharmos para o propósito maior que Ele tem para cada uma de vocês. Amém? Que Deus possa abençoar vocês, mulheres valorosas, mulheres que foram escolhidas por Deus para um propósito maravilhoso que eu sei que Ele tem para cada uma de vocês, como mãe, esposas, profissionais, donas de casas. Que o Senhor possa abençoar vocês. Amém? Eu queria nessa hora agradecer, antes de orar, agradecer a Cris, que é a líder das mulheres na nossa igreja, ela que representa a UFEBRAC. Eu louvo a Deus por essa iniciativa que ela teve de fazer este culto, mesmo que nesse formato virtual. É importante vocês estarem juntas e unidas. Quero agradecer a todas as mulheres da nossa igreja, dizer que eu amo todas vocês, vocês são muito importantes na igreja do Senhor Jesus. Amém? E agradecer também a Michele pela palavra, todas aquelas mulheres que participaram deste culto, a Raquel, a Edileuza e também a Mariana e a Rosilei também que ministrou os louvores. Amém? Deus abençoe todas vocês por essa doação que vocês fizeram para a Igreja do Senhor nessa noite. Eu tenho certeza que este culto, como sempre são todos os cultos das mulheres, vai abençoar muita gente. Eu tenho certeza
Tenho certeza no meu coração disso que eu estou falando. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento. Pai eterno, eu te agradeço e te louvo por este culto, Senhor. Porque foi um culto dirigido pelo teu Santo Espírito. O Senhor usou várias mulheres, meu Pai, para ministrar neste culto. E eu te louvo por isso. Te louvo por essa palavra que nós ouvimos. Meu Deus, como é importante nós sabermos a nossa posição diante de Ti, Senhor. E eu tenho certeza que essa palavra nos mostrou que não somente as mulheres, mas todos nós somos valorosos aos Teus olhos. Nós somos, Senhor, somos aqueles que, meu Deus, fomos escolhidos por Ti. Eu tenho certeza que cada mulher, Senhor, que ouviu essa palavra, pode ter isso no seu coração, que ela foi escolhida diretamente por Ti, Senhor, para um propósito Teu, um propósito que o Senhor um dia arquitetou no Teu coração, Senhor, para cada uma delas. E a minha oração, Senhor, é para que elas tenham essa revelação do Teu Santo Espírito, para que elas cresçam em Ti, Senhor. Cresçam, meu Deus, sabendo que elas têm valor, elas não são, ó Pai, um acidente do acaso, Senhor, mas que elas são escolhidas, mulheres escolhidas, mães, esposas, profissionais, donas de casa, Senhor. Todas elas foram escolhidas para algo maravilhoso, para frutificar, Senhor, perante as suas casas, suas famílias, Senhor, nos seus trabalhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir a Tua bênção sobre cada uma delas, que o Teu Santo Espírito alcance nessa hora cada uma delas, que elas consigam enxergar, Senhor, como é bom, ó Deus, estar debaixo da Tua graça, como é bom, Senhor, saber, ó Deus, que nós somos escolhidos Teus, nós temos valor aos Teus olhos, o Teu grande amor nos alcançou. E nós estamos aqui, Senhor, como foi pregado nessa noite, como Maria, Senhor. Eis-me aqui, faça com a Tua serva como lhe aprouver, que nós possamos, Senhor, estar debaixo do Teu propósito, Senhor, e do Teu amor, da Tua graça, Senhor. Eu abençoo cada uma dessas mulheres que participaram deste culto, que ouviram, Senhor, de alguma forma em seus lares, meu Deus, que o Teu Santo Espírito trabalhe nos seus corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, minhas irmãs. Deus abençoe a vida de todas vocês, viu? Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe.